Olá, tudo bem? Aqui é o professor Silas e nessa videoaula de hoje vamos analisar duas situações que são de extrema importância para a matemática financeira, que são os sistemas de amortização. O que é uma amortização? Amortização é aquele valor que você paga de uma dívida contraída. Então, se eu pego, por exemplo, R$10.000 emprestado para ser pago em 10 vezes, amortizando todo mês R$1.000, então esse valor da dívida, quando chegar no final dos 10 meses, eu terminei de pagar. O valor que você paga da dívida a cada mês é uma amortização da dívida. Você está amortizando a dívida, está pagando as parcelas. Imaginemos uma situação a seguinte. Se eu pego um valor de uma casa, por exemplo, ou de um empréstimo qualquer, vamos pensar uma coisa menor, um empréstimo de R$40.000, deixa eu colocar aqui na forma de moeda, P, tomado emprestado para ser pago em 20 parcelas, 20 parcelas mensais, a uma taxa de juro mensal de 1,6% ao mês, mensal. Bem, eu tenho duas formas de pagar essa dívida. Uma delas é utilizando parcelas constantes. Como que eu calculo uma parcela constante? Então, se eu pego aqui o valor de cada parcela, vou chamar de pagamento, PGTO, que é o mesmo sintaxe utilizada aqui no Excel, PGTO, que é o pagamento, tá? Bem, para eu calcular essa parcela, então eu vou digitar PGTO, tá aqui, e aí vou entrar com esses valores, que é a taxa, 1,6% ao mês, número de períodos são 20 parcelas, o valor presente, lembre-se que tem que ficar negativo, menos 40.000, e o tipo. O que é o tipo? Se eu faço as retiradas, se eu faço esses pagamentos no início do período, tipo 1. Se eu faço no final do período, tipo 0. No final de todo mês eu pagando, então, tipo 0. Vamos pensar que seja tipo 0. Beleza. Então, o valor de cada pagamento, 2.352. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui de amortização. Período, saldo devedor, amortização, que é o valor que vai ser pago da dívida, o juro do período e o valor da parcela. Beleza. Bem, no período 0, o saldo devedor era de R$40.000. Colocando aqui na forma de moeda, R$40.000. Como eu não dei nenhuma entrada, então a amortização é 0, o juro também é 0 e a parcela também é 0. Quando completar um mês, o que vai acontecer? Eu vou pagar uma parcela de 352,86. Esse é o valor da parcela. Bem, o juro do período, que é o juro de um mês só, vai ser calculado com 1,6% de 40.000, que é o saldo devedor que você devia no início do mês, vezes 1,6%, que vai dar R$640. A amortização é a parcela descontando o juro. Eu pego aqui o valor da parcela, menos o juro, então eu vou pagar da dívida R$ 1.712,86. Como eu devia 40.000, então os 40.000, descontando essa amortização de 1.712, o juro eu não desconto do saldo devedor, porque o juro é o aluguel do dinheiro. Então, isso não é descontado do saldo devedor. O que é descontado do saldo devedor é a amortização, que é o valor líquido que você está pagando da dívida. Então, você pagou 1.712,86 líquido dos 40.000, que
ficou devendo ainda 38 mil. Quando completar 2 meses, a parcela continua a mesma, o juro agora será em cima não mais dos 40, mas dos 38 mil, porque você pagou parte desse juro, vezes 1,6% ou 1,60%, que é a mesma coisa, que vai dar 612. A amortização é a parcela que você pagou, descontando o juro. Então, quanto líquido, quanto que você está pagando da dívida? 1.740,27. O meu saldo devedor aqui vai ser os 38 mil, descontando os 1.740,27. No terceiro mês, a mesma coisa, a parcela é de 2.352, os juros é os 36.586 vezes a taxa de 1,6%, que é o B11 aqui, que é o valor dos 36.536. A amortização, 2.352 menos 584, apertar Ctrl D aqui que já vai copiar de cima. Então, o meu saldo devedor, a minha amortização agora, quer dizer, o valor líquido da dívida que eu estou pagando é 1.768. Consequentemente, o meu saldo devedor será 34.784. E assim eu vou fazer até completar as 20 parcelas. Se eu não sou bobo, eu vou vir aqui no cantinho e carregar até a 20. Não precisar de ficar digitando até lá. 20. Está aqui. Até o 20 parcelas. Então, veja bem. Como aqui eu coloquei B11, que é o anterior, quando eu copiar de cima para baixo aqui, ó, o que vai acontecer? O B11 vai mudar para B12 e vai diminuir o C13 e assim por diante. A parcela aqui, a taxa de juros copiando. Veja bem que eu digitei aqui 1,6, porque se eu clicar em cima do valor da taxa de juros, na hora que eu copiar de cima para baixo, ele vai passar para a célula de baixo, assim sucessivamente, sempre que for copiando. Aqui é a mesma coisa, então basta eu vir aqui, selecionar tudo e copiar. Ou então vou fazendo um por um até chegar no 20. Veja bem que quando eu chegar lá na 10ª parcela, eu continuo pagando o mesmo valor, só porque aqui alterou. Então eu vou fazer diferente, vou copiar aqui e copiar para baixo, porque as parcelas aqui, o Excel tem esse problema. Ele vai mudando as coisas às vezes. Então veja bem, quando chegar lá no 10º mês, eu paguei a mesma parcela, 2.352,86, paguei um juro de 376,26 e líquido da dívida paguei 1.975,90. Ainda estou devendo 21.584, que vai ser quem? Os 40 mil, descontando todos esses valores que eu paguei aqui. Ó. Ainda estou devendo 21.584. Quando chegar na 20ª parcela, a parcela continua a mesma, o juro agora já é só 37 mil, a amortização, o valor líquido da dívida que eu estou pagando, 2.315,81, sobrando um saldo devedor ainda de 2 centavos. Por que sobrou esses 2 centavos? Por causa dos arredondamentos. A parcela, eu digitei aqui um valor arredondado, um valor bem próximo. Olha só, que se eu aumentar a casa decimal, eu vou ver que ela não é só isso. Aí, ó, 86,1, 86, 0,9. Então, quer dizer, a parcela eu coloquei um valor arredondado, coloquei o valor de 2.352,86, consequentemente, esse valor no final aqui vai sobrar um resíduo de 2 centavos, que não faz muita diferença. Esses 2 centavos não vai fazer diferença nenhuma. Uma outra forma de você considerar essa dívida, deixa eu copiar aqui de cima para baixo, é você considerá-la como sendo a amortização constante e não a parcela. Bem, então, copiando aqui esses dados aqui também, olha só, o que vai acontecer aqui? Deixa eu copiar mais embaixo aqui. Primeiro, eu vou calcular o valor das amortizações, considerando a amortização constante, quer dizer que todo mês eu vou amortizar a mesma quantidade da dívida, como são 20 parcelas, vou pegar os 40 mil e dividir em 20 parcelas, que vai dar 2 mil cada parcela. Quer dizer que a amortização
aqui no 0, que é a data de hoje, no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, 7, 8, 9, 10, 11 e assim por diante, até chegar no 20, que é o 20 parcelas. Todas as parcelas terão a mesma amortização de R$2.000. Todas as parcelas serão iguais. Vou copiar Ctrl C e copiar aqui para baixo, selecionando Ctrl V. Todas as parcelas, todas as amortizações serão iguais. A parcela, então, agora já não será mais igual. O meu saldo devedor continua sendo o mesmo, aqui os 40.000, na data 0, que foi o valor que eu peguei. O juro, quanto que vai ser o juro? Vai ser os 40.000 vezes a taxa, que é de quanto? De 1,6%, que deu 640. A parcela agora. Veja bem que a parcela anterior, da forma anterior que eu fiz, como eu calculei a parcela constante, da parcela eu diminuí a amortização. Ó. Então, o que é a amortização aqui? A amortização é a parcela menos o juro. Não é isso? Aqui. E o saldo devedor? É o saldo devedor anterior menos a amortização. Aqui, neste caso, em que a amortização ela é constante, a parcela continua sendo o mesmo processo. Só porque, como eu não calculei ainda, eu vou calcular somando os dois, que é a amortização mais o juro, que é o mesmo processo aqui. Ó. Se eu pegar aqui, para calcular essa parcela, que é a amortização mais o juro, vai dar o mesmo valor, R$ 2.352,86. Esse valor vai continuar o mesmo até o final. Por isso que a gente calculou a parcela aqui primeiro. E aqui a gente calculou a amortização primeiro, porque eu sei que ela é constante, é só eu pegar os 40.000 e dividir por 20. O juro aqui, o saldo devedor, vai ser os 40.000 descontando os 2.000. Porque eu paguei 2.000 líquido da dívida, 38.000. No próximo mês, os 38.000 descontando os 2.000. O juro aqui, os 38.000 do início do mês ou do mês anterior, vezes 1,6%. 608. A parcela, a amortização, o valor que você pagou da dívida, mais o juro. 2.608. Veja bem que a parcela ela diminuiu. Por quê? O juro diminuiu. Claro, se você está pagando juro de um valor menor, o juro diminui. A amortização continua constante, consequentemente a parcela vai diminuindo. Então aqui, quanto que vai ser o juro agora? 36.000 vezes 1,6%, 576. A parcela, 2.000 mais 576, 2.566. Aqui, 36.000 menos 2.000, que dá 34.000. Só digital, 36.000, está aqui, descontando os 2.000, 34.000. O juro aqui, 34.000 vezes 1,6%, 544. A amortização mais o juro, 2.544. 34.000 descontando os 2.000 que foi pago neste mês, igual 34.000 menos os 2.000 que foi pago esse mês, 32.000. E assim eu vou fazer até chegar à 20ª parcela. Posso simplesmente selecionar aqui, copiar aqui no cantinho. Quem não tem essa prática, pode ir fazendo até a última. Aí chegou aqui na 20. No final, sobrou o saldo devedor. Por que esse saldo devedor? Porque o valor aqui da amortização foi alterando. 2001, 2002 e tudo é 2000. Deixa eu copiar o Excel. Ele tem hora que ele faz umas correções, umas coisas assim que não deveria. Ctrl V. Agora copiou tudo para 2000. No final, o saldo devedor é 0. Você pagou 2.000 por mês, vezes 20 parcelas, dá os 40.000. E todo mês você pagou o juro. O juro está incluído aqui no valor que você pagou da parcela, da prestação lá da dívida.
Ok, gente? Então, basicamente, no Brasil, a gente adota esses dois sistemas de amortização. Esse sistema em que a parcela ela é constante, a gente define como sistema Price de amortização, ou tabela Price. Ou ainda, sistema de amortização francês, a parcela mantém-se constante. Enquanto que esse outro sistema, que é o sistema de amortização constante, né, a amortização se mantém constante, enquanto que as parcelas elas vão diminuindo de valor. Esse sistema de amortização constante é o adotado pelo sistema de financiamento da casa própria do governo federal, da Caixa Econômica Federal. E pelos bancos oficiais é adotado também, os Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, é adotado esse sistema de financiamento, esse sistema de amortização de dívida, sistema de amortização constante. A amortização se mantém constante. Em alguns casos é feito uma mistura dos dois. Você pega a parcela deste aqui e faz a média com essa parcela deste aqui. Ó. Então, fazendo a média entre os dois para que as primeiras parcelas não sejam tão altas, já que o juro aqui é alto. E aí, você fazendo uma média dos dois, a parcela vai ficar um pouquinho menor. Né? E a amortização aqui, se a parcela ficar um pouquinho menor, não significa que você não vai terminar pagando a dívida toda. Chegar no final, você vai pagar a dívida. Ok, gente? Então, sistema de amortização, basicamente, são esses dois sistemas de amortizações. Bem, imagina a seguinte situação. Eu tenho, pelo sistema de amortização Price, imagina que eu tenho um valor presente, financiei um carro de 40 mil reais, outro valor aqui, né? R$ 36.500, financiado em número de período, 60 meses. Financiei em 60 meses esse carro. Há uma taxa, há um valor da parcela, PGTO, vamos pensar aí, deixa eu ver quanto que eu vou colocar isso aqui, 60 vezes 830 reais. 830 reais o valor de cada parcela desse carro, que é um valor razoável. Quanto é que eu estou pagando de juro aí? Qual é a taxa de juro? Então, calculando a taxa, igual taxa, quanto que vai ser a taxa de juro? Número de período, 60. Pagamento, 830. Valor presente, menos 36.500. O valor futuro não precisa de eu colocar. E o tipo? O que é o tipo? Se eu vou começar dando uma entrada, começar pagando no início do mês, então tipo 1. Se não, não precisa colocar ou coloca tipo 0, tanto faz. Então, quanto que eu estou pagando de juro? Qual é a taxa de juro desse período? Ó? Por mês, 1,08% ao mês. Por que eu sei que é ao mês? Porque o período está ao mês. Ok? Então, esse é um outro exemplo básico aí para você calcular a taxa de juro. Ok, gente? Então, basicamente é isso que eu queria passar para vocês nessa aula de hoje. Bons estudos!